Olá, tudo bem? Esse é o canal Adventistas Parque Piauí. Muito obrigado por você estar conosco hoje, mas muito obrigado mesmo porque você tem acompanhado os nossos vídeos, acompanhado a websérie Ele Está Voltando. E hoje nós chegamos ao 4º capítulo dessa websérie. Eu tenho certeza de que Deus está tocando em seu coração desde já. Mas não seria bom que mais pessoas pudessem ser tocadas? Então que tal compartilhar o link desse vídeo nas suas redes sociais? Isso mesmo, lá no Instagram, lá no WhatsApp, lá no Facebook. Compartilha lá para que mais e mais pessoas possam conhecer essa websérie. Eu quero te pedir também para se inscrever nesse canal, tá? Se inscreva para que você não perca nenhuma notificação dos vídeos que estamos compartilhando. Caso você tenha alguma dúvida durante a nossa websérie, deixe seus comentários aqui no YouTube e com certeza alguma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato com você para lhe ajudar a tirar suas dúvidas, tá bom? Antes da gente participar do estudo dessa noite, eu queria deixar uma mensagem bíblica para você. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 37. Se você não tem a Bíblia ali por perto, se você só está com o celular, com o aplicativo, não tem problema. Abra aí o aplicativo do seu celular. Se também não estiver com o aplicativo, eu vou ler para você, tá certo? Salmo 37, dos versos 3 até os 5. Vamos ler juntos? O texto bíblico diz o seguinte: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. O Senhor está pedindo para você hoje, para você entregar o seu coração nos seus caminhos. Que tal entregar o seu coração para Cristo hoje? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos entregar a Ti os nossos corações. Nós queremos entregar a Ti a nossa vida. O Senhor possa nos guiar hoje e sempre, para que cada vez mais possamos fazer a Tua vontade. Essas bênçãos eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já ouviu falar sobre o santuário de Deus? Você sabia que ele está descrito na Bíblia? Você conhece o segredo sobre o santuário de Deus? E sobre o juízo? Você já ouviu falar sobre o juízo? Talvez sim, talvez não. Enfim, se você não ouviu, você vai ouvir hoje com o nosso convidado. Mas antes, eu quero convidar você a cantar. Vamos cantar juntos e louvar a Deus? Que você tenha um ótimo estudo. Deus te abençoe. Chegar,
Olá, meu amigo, que bom você por aqui, seja bem-vindo. Quero dizer que essa é um momento muito especial, onde nós vamos poder mais uma vez estudar a palavra de Deus e poder compreender assuntos muito importantes em que o Senhor deixou revelado em sua palavra para nós. Antes, porém, quero dizer aos nossos amigos que estão assistindo em casa, que possivelmente não estão vendo esse vídeo ao vivo, mas o verão em outra oportunidade, que Deus possa estar com você e que o Deus Espírito Santo possa lhe auxiliar a ter uma boa compreensão e assim esse estudo seja uma mensagem de alerta, de advertência, mas acima de tudo de conforto, tendo em vista que nós estamos falando sobre o maior evento da história, o mais esperado, o mais almejado, aquele que é a razão da nossa esperança, a bendita volta de Jesus. Essa websérie que está acontecendo, tá? Ele está voltando. Hoje nós iremos ter o privilégio de estudarmos sobre mais uma parte da volta de Jesus, mais um conteúdo importante. Vamos estudar sobre o juízo e o santuário. Normalmente, quando se fala de juízo, se cria uma expectativa negativa às vezes, porque nós estamos acostumados com juízos no nosso mundo, na nossa época, que nem sempre são justos como deveriam. Mas eu quero inicialmente dizer para você que esse juízo que nós estaremos estudando a partir de agora é um juiz justo. O juiz é justo e o juízo é justo. Portanto, não haverá, em nenhuma hipótese, qualquer possibilidade de haver um inocente sendo condenado ou algo do tipo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, e no versículo 14. Me permitam ler para você. Diz assim um texto bíblico: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que texto forte! Mas o texto é muito claro quando diz que Deus, sim, vai trazer a juízo todas as obras que nós cometemos, quer sejam boas ou quer sejam más. E é acerca desse juízo, dos acontecimentos que se darão, que nós iremos então estudar nessa oportunidade. Mas para estudarmos sobre juízo, eu quero primeiramente levar você a um grande acontecimento que se dava no passado. No tempo de Israel, especialmente no tempo dos patriarcas, no tempo em que o povo estava vindo do Egito para a Terra Prometida, existia uma festa dentre tantas as outras, mas essa era muito especial. Ela foi tão especial que perdurou por muito tempo. Até nos dias de Jesus a gente vê essa festa especial acontecendo. Era a festa da expiação, o dia da expiação, ou como era mais conhecido, o Yom Kippur. Yom Kippur quer dizer o dia do perdão, a festa do perdão. Por que a festa do perdão? Ele acontecia no dia 10 do sétimo mês, regularmente, tá? Dia 10 do sétimo mês, e representava uma oportunidade de o povo, então, mudar de vida, se arrepender, reconciliar sua vida com Deus. Porque durante todos os dias, do dia a dia, na vida, eles tropeçavam e até caíam. Nesse dia, no dia 10 do sétimo mês, tá, acontecia algo notável e diferente de tudo que acontecia nos outros demais dias. Nos outros dias, o sacerdote sempre realizava o sacrifício da manhã, da tarde, ou algum outro sacrifício pelo pecado, pela expiação, pelo príncipe, pelo povo, e variados sacrifícios eram feitos. Mas nesse dia, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava em ação. Apenas uma vez por ano era realizado essa festa especial, o dia da expiação. E nesse dia, anteriormente, as pessoas eram avisadas a fazerem uma análise da sua vida, a buscarem o perdão de Deus, a procurarem mudar alguma coisa que não estava bem. E aí, então, elas passavam por um processo de oração, jejum, tá? Uma análise da vida, um reavivamento e até uma reforma, para se preparar para esse dia especial, dia 10 do sétimo mês. Quando chegava o dia,
o sumo sacerdote então tomava o serviço e ele então entrava no santuário, não apenas no átrio ou no lugar santo, mas ele entrava até o lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um bode que era espargido nas 4 pontas do propiciatório, a tampa da arca. E ali ele estava fazendo uma intercessão pelo povo. E agora os pecados do povo, que simbolicamente tinham vindo para ele agora transferia para o santuário. E era preciso que fosse feito uma expiação, uma purificação do santuário. Esse ritual ele era completo quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo. E as pessoas, em alegria e júbilo, elas então clamavam e agradeciam a Deus, porque o seu sacrifício, porque Deus tinha lhes dado o perdão e tinha aceitado o arrependimento da vida deles. Esse era um momento muito especial, a purificação do santuário, uma festa mensal, anual, digo melhor, dia 10 do 7º mês. Tá? Mas quando falamos de purificação do santuário, imediatamente nós remetemos a um outro episódio que também está registrado na Bíblia e que tem por muito tempo causado euforia, estudos, aprofundamentos, e muitas pessoas têm buscado saber o que significa essa purificação do santuário. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre a purificação do santuário, deixe-me lembrar de um episódio em que aconteceu no livro de Daniel, no capítulo 7. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. Vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Esse texto da Bíblia, de Daniel 7, 13 e 14, ela fala sobre uma visão que Daniel teve, onde foram postos uns tronos e o ancião de dias estava ali presente, tá? E abriram-se então alguns livros, e havia um grande julgamento, diz o texto da Bíblia. E então, especialmente no versículo 14, diz que aquele que se aproximou do ancião de dias, o filho do homem, foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens e todas as línguas o servissem. Por muito tempo as pessoas acharam ou ligaram esse texto dando referência à volta de Jesus. Mas estudando profundamente o texto, e a própria senhora White esclarece, que esse texto se refere não à volta de Jesus, mas sim ao julgamento que acontecerá no céu. O mesmo julgamento que Daniel, no capítulo 8, na página seguinte da sua Bíblia, no versículo 14, ele fala que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mais uma vez, o santuário sendo purificado. E aí, então, começou-se a achar que a purificação do santuário seria a purificação da terra. Isso se daria por ocasião da volta de Jesus. Mas esse texto de Daniel 7, 13 e 14, que nós lemos, ele, na verdade, se refere à purificação do santuário que se daria durante o juízo investigativo. Juízo investigativo. Por que juízo investigativo? Tá? Por que juízo investigativo? Porque no céu, queridos, existem alguns livros importantes e são citados durante vários textos da Bíblia falando sobre esses livros. Um dos principais livros é o livro da vida, que Jesus até disse, olha, não fiquem felizes, conversando com os discípulos, porque os demônios fugiram quando vocês chegaram, ou porque vocês oraram e as pessoas foram curadas. Mas fiquem felizes antes, porque tem os seus nomes escritos no livro da vida. O livro da vida. Sim, queridos, esse livro da vida, ele é o livro onde ficam registrados os nomes de todas as pessoas que durante a sua história de vida entregaram sua vida a Jesus. Disseram, sim, Senhor, eu quero que Tu seja o Salvador da minha vida. E aí, esses nomes são registrados no livro da vida, como Jesus
explicou ali aos discípulos. Só que além do livro da vida, existe outros livros, e o outro livro importante que existe lá é o chamado livro memorial de Deus. O que é o livro memorial de Deus? Esse é o livro onde ficam registradas todas as ações dos filhos de Deus. Todas as ações daqueles que estão escritos no livro da vida são registrados nesse livro memorial de Deus. E a partir da análise desses livros é que será feito então esse juízo investigativo. Voltando ao texto de Daniel, capítulo 8, versículo 14, ele disse que depois de um período de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Em período profético, 2.300 tardes e manhãs, que significam 2.300 dias, representam 2.300 anos. Ou seja, esse era o período então em que o povo de Deus precisaria ou teria para poder colocar a sua vida em dias, porque daí então, a partir desse tempo, se iniciaria o juízo investigativo. Sim, amigos, ao final dos 2.300 anos, se iniciaria então o juízo investigativo, onde esses livros, o livro de memória, seria então examinado, porque simbolicamente os pecados até então registrados ali estavam manchando a perfeição do céu. Jesus começou esse trabalho quando finalizou os 2.300 anos, ou seja, no dia 22 de outubro de 1884, segundo as profecias registradas em Daniel e em Esdras. Bom, ao começar esse juízo, naturalmente, Jesus começou a partir dos mortos. Mas que mortos? Como eu já disse anteriormente, esse juízo é apenas para aqueles que aceitaram a Jesus. Todos aqueles que aceitaram Jesus no decorrer da sua vida, e algum dia então o seu nome for registrado no livro da vida, eles têm direito então a ser julgados os seus casos, tá? Como está registrado no livro de memória. Aí eu chamo a sua atenção para um ponto muito importante. Por isso que nós não podemos deixar de forma nenhuma de em algum dia da nossa vida deixarmos de pedir perdão por qualquer ato que tenhamos cometido, porque todos os nossos pecados ficam então lá registrados. Eu gostaria então de ler com você um texto que diz assim, que a obra de cada homem passa a ser revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome no livro dos céus estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Advertências e admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, justamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. Todos os atos são então registrados ali. E aí nós precisamos então da graça de Cristo para que Ele possa então apagar esses atos. Quando nós então pedimos perdão a Ele, esses atos são então apagados, não por nossos méritos, mas sim pelos méritos de Cristo Jesus. Foi por isso que Ele morreu, para poder nos resgatar da condenação do pecado. Agora, se você na sua vida, durante a sua vida, não costuma confessar os seus pecados, não costuma pedir perdão a Deus, infelizmente eu quero te dizer que todos esses atos estão ali registrados e estão manchando o seu nome que deveria estar limpo. Então, meu querido, você precisa fazer isso hoje, porque os nomes estão sendo passados. Inicialmente, os nomes daqueles que morreram em Cristo estão sendo passados, revisados no livro memorial de Deus e no livro da vida. Mas esse juízo, ele há de passar também para os vivos. E aí você, eu, nós precisamos estar prontos, preparados,
certos de que todos os nossos pecados foram perdoados, certos de que não houve nenhum pecado, nenhuma falha que nós cometemos e deixamos então de pedir que Deus nos perdoasse. Não deixe passar essa oportunidade, porque se nós não fizermos isso hoje, infelizmente, esses atos negativos continuarão registrados no livro do céu e podem representar a ruína do ser humano. Bom, depois de dizer isso, eu quero então convidar você a ler o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 18 e o versículo 24. Eu leio assim na minha Bíblia. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade ou pecado, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que nele cometeu, neles morrerá. Por isso que a Bíblia é muito clara quando diz, ao que vencer, ser fiel até a morte, porque os seus atos de justiça praticados hoje não contam para amanhã. Você precisa hoje e amanhã estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo. Quando nós não fazemos isso, naturalmente, seremos então desligados da videira verdadeira. Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, ainda tem uma outra mensagem linda de esperança, porque nem tudo está perdido. Aliás, a Bíblia sempre nos deixa oportunidade de escape. Diz assim a Bíblia: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a ocasião oportuna. Hoje é a ocasião oportuna. Não deixe para amanhã para pedir perdão. Não deixe para amanhã para se arrepender. Faça isso hoje, agora, nesse momento, para que nos livros de registros de memórias do céu sempre estejam, mesmo que diante dos erros que você cometeu, mas sempre esteja escrito ao lado, perdoado. E assim, o seu nome, quando for verificado nos livros do céu, será então achado apto para ganhar a vida eterna. Ao final desse juízo investigativo, que acontece agora no céu, haverá então um tempo de angústia muito grande. E a Bíblia diz que, em certo momento, vai fechar a porta da graça. O que significa fechar a porta da graça? Hoje nós temos a oportunidade de ir ao céu, através das nossas orações, e clamar a Jesus que nos perdoe pelos erros que temos cometido. E Ele bondosamente, pelo seu sangue, nos perdoa de todos os pecados. Mas haverá um momento em que o Deus Espírito Santo, que hoje faz esse processo, esse trabalho de intercessão entre você e Deus, entre você e o céu, Ele não fará mais isso, porque o juízo investigativo terá acabado. Os fiéis terão sido selados. O próprio livro de Apocalipse registra que em um momento o anjo chegou lá com um tinteiro na mão e ele então disse para Jesus: pronto, os teus filhos estão selados. E aí Jesus então, com a sua voz forte e librada, está feito. Sabe qual é o próximo acontecimento que vai se dar? A volta de Jesus. Mas depois que forem fechada a porta da graça, que for selado então todos, muitas pessoas continuarão achando que está tudo normal. Quero lembrar você do caso de Noé. Depois que Noé entrou na arca, ele ainda passou 7 dias lá dentro antes de começar o dilúvio. E as pessoas lá fora continuavam da mesma forma, zombando de Noé, criticando Noé, até quando veio o dilúvio, o juízo, e foram então todos condenados. Eu quero encerrar contando para você uma história.
Essa história ela aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Conta que um jovem bom da cidade, por algum momento ele teve uma desavença, uma discussão, uma intriga, e aí ele então feriu o seu opositor e ele veio a morrer. Como ele morreu, ele foi então preso e condenado também à morte. Mas as pessoas daquele lugar sabiam que ele era uma boa pessoa e resolveram então interceder ao governador para que o perdoasse, para que ele fosse livre daquela condenação. Ao ouvir tantos apelos, o governador então decidiu ir ver o jovem, mas ele foi vestido como um pastor, colocou a Bíblia debaixo do braço e foi vê-lo. Dentro da Bíblia ele colocou a carta de perdão que aquele jovem tanto precisava. E aí, quando chegou àquele lugar, ele então se apresentou e o jovem bruscamente o expulsou. Saia daqui, não quero falar com você, eu não gosto de você. Gritou, cuspiu, bravejou. E o governador, para sua segurança, teve que se afastar. Quando ele saiu, o carcereiro chegou e disse: jovem, tu é louco? O que tu fez? Aquele homem que veio te visitar era o governador, ele trazia dentro da Bíblia a carta de perdão que você precisava. Chegou o dia da sentença, aquele jovem pediu para falar algumas palavras. E ele disse: quero que vocês saibam que hoje eu não estou sendo morto, condenado pelos erros que eu cometi, mas eu estou sendo condenado porque eu rejeitei o perdão. Sim, meus queridos, muitos nesse mundo haverão de se perder, não pelos erros que cometeram, mas porque elas rejeitaram o perdão de Deus. Todo o trabalho que Cristo faz como nosso advogado, intercedendo por nós, muitas pessoas têm rejeitado, não aceitam o sacrifício de Cristo, e isso fatalmente lhe causará destruição. Lembre, Deus não fez os seus filhos para o lago de fogo e enxofre. Então aceite o perdão de Deus. Quando o sumo sacerdote terminava todo aquele ritual de purificação do santuário, lá no santuário terrestre, ele então saía e abençoava todo o povo. É isso que Jesus vai fazer na sua volta. Depois de terminar o juízo investigativo, ele então vai abrir os seus braços e abençoar o seu povo. Oxalá eu e você estejamos presentes nesse lindo encontro. Nos encontramos lá. Céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, vai se levantar, então irá falar, consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu. A porta não fechou, a porta não fechou. Jesus, o santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado de abrir a porta do seu coração a Deus.
Compreender as maravilhas de Deus nos dá cada vez mais e mais certeza de que Ele está voltando, não é verdade? Eu tenho certeza de que Deus está tocando em seu coração. E tenho certeza de que você está entregando o seu coração nas mãos dele. Amém? Eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido maravilha aos nossos corações. Por favor, nos dê a humildade necessária e a sabedoria que o Senhor indica para os nossos corações para fazermos a Tua vontade. Esteja conosco hoje e sempre. Esteja com Teus filhos por toda a parte da terra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado para todos os que estiveram aqui conosco no chat, que estiveram nos comentários, aqueles que compartilharam esse vídeo. Muito, mas muito obrigado. Não deixe de se inscrever aqui no canal para que você possa receber as notificações dos vídeos e que estamos transmitindo aqui durante essa websérie. Convide seus amigos, familiares para que possam acompanhar essa websérie junto com você, tá certo? Se inscreva no canal, clica no sininho, não se esqueça disso, compartilha, tá bom? Lá no WhatsApp, lá no grupo, tá bom? Amanhã nós voltamos com o quinto capítulo da websérie Ele Está Voltando. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos e Maranata!